em matéria de segurança, ouvimos Ursula von der Leyen a defender a ativação da cláusula de defesa mútua e ouvimos, apesar de tudo, hoje Kaja Kallas a dizer que que a Europa não precisa de um exército europeu, precisa é de fortalecer cada país precisa de fortalecer os seus próprios exércitos. Está a ser passada, continua a ser passada essa mensagem que é preciso na Europa investir em defesa. E mais uma vez o que temos é uma arquitetura preparada, institucional, para a paz e para a prosperidade, para um conjunto de alianças que tinham uma dimensão económica e até civilizacional e que, perante a iminência da guerra e da ameaça, estão ainda, enfim, a ser pensadas, ponderadas e criadas, e o tempo urge para se conseguir firmar medidas um pouco mais robustas, que podem passar por a criação de um exército europeu, se assim se achar, pode-se de facto fortalecer a defesa de cada um dos países. Notamos que a defesa é um dos bens que mais ganha por vezes com a alicerção noutros países, porque é um dos bens que precisa de uma intensidade e de uma escala, de um conjunto de tecnologias e de interoperacionalidade, que para que a dissuasão seja realista, ser em grande escala e muitos países em conjunto, em aliança, normalmente é melhor do que países isoladamente. A União Europeia entrou muito rapidamente pela sua dimensão económica, tentou chegar e alcançou uma moeda única e um conjunto de instituições comerciais que são muito interessantes. Descurou aquilo que até estava na sua gênese, até mesmo anterior à União do Carvão e do Aço, chegou a ser da defesa europeia. E, portanto, é natural que agora a discussão seja renovada, tenha que ser vista não só com especialistas, mas também, acima de tudo, é uma democracia. O que é que as pessoas da Europa gostariam de ter? Precisamos de investir mais, todos, cada um por si, mas também de notar que muitas vezes, quando se estabelecem grandes alianças, e esse pode ter sido um dos problemas da NATO, que é, sem dúvida, a maior aliança de sempre, única, original e conseguiu garantir a paz, mas também, através de uma aliança desse género, também pode haver um certo problema, que é a criação de uma sensação de segurança para todos os países, que por contarem com os esforços uns dos outros, podem descurar a sua própria defesa. E, em parte, isso é um traço do sucesso da própria NATO. Agora temos aqui o caso da Dinamarca, que se calhar poderia pensar, sempre tão aliada dos Estados Unidos, que aliás sempre que foi chamada para esses palcos como o Afeganistão, esteve, encabeçou e ajudou. E morreram muitos. E morreram muitos, exatamente. Aliás, per capita até... É o mais elevado que os norte-americanos. Que, portanto, houve mais mortes do que dos americanos per capita, o que significa que houve um esforço muito grande. E de todos os aliados assim foi, até de Portugal à sua maneira e na sua escala, que já sabemos que enfim, teve as suas vicissitudes, mas que também teve sempre presente, sempre que os Estados Unidos solicitaram. Agora, estamos perante uma ameaça quase interna que, no fundo, convoca a nós uma discussão que tem que ser um bocadinho... que nós não vamos conseguir resolver aqui. Que tem o seu tempo, que tem a sua cadência, que tem o seu momento, mas que deve ser iniciada, porque temos que mudar um pouco o chip. Estivemos em paz durante demasiado tempo e ainda bem as instituições funcionaram. Agora estamos sob uma ameaça, temos que voltar, mas como nas boas democracias, a ter uma discussão alargada sobre o papel da segurança. Pode passar por um exército europeu, pode passar por um conjunto de nações mais fortes, pode passar por estender a proteção da França ou de mesmo países fora da União Europeia, como o Reino Unido, ou um reforço da Alemanha, mas tem que ser uma discussão aberta. Eu preferiria manter os Estados Unidos, e temos aqui o interlocutor Marco Rubio, mas também o governador da Califórnia também esteve presente, e portanto temos... As vozes europeias dizem que é preciso manter os Estados Unidos, mas talvez a discussão agora seja mantermos, mas não tanto numa posição de não tão dependentes. Não tão dependentes. Até porque também temos a dar, se conseguirmos, através da especialização e da nossa própria tecnologia, vir a conferir e a alcançar componentes e equipamentos militares que sejam atrativos para os próprios americanos desenvolverem os deles, porque isto até agora tem sido uma relação um pouco fora os países que não estavam na NATO até há pouco tempo, como a Suécia ou a Finlândia, ou até hoje, por exemplo, mesmo a Áustria, que tenta desenvolver alguns dos equipamentos. O que é facto é que nós, mais membros da NATO, sempre tentámos ir um pouco à boleia desse investimento feito pelos Estados Unidos, e muitas vezes as pessoas criticam e dizem, bom, no fundo compramos armamento aos Estados Unidos. Bom, compramos porque é melhor. No dia em que nós desenvolvemos o nosso, temos boas universidades, temos bons engenheiros, eles também comprarão os nossos, porque normalmente se ganha com comércio e com abertura, e não é
pelo facto de vir de um dos aliados em particular, que nós devemos descurar um produto que tem imensa qualidade. Temos que melhorar a qualidade dos nossos e sermos parceiros mais fidedignos e de mais confiança para os próprios Estados Unidos também nos valorizarem mais. Francisco, tocou na aproximação do Japão à NATO, que aconteceu, aliás, à margem, uma reunião entre o Ministro dos Negócios Estrangeiros japonês e o Secretário-Geral da NATO. O que é que significa esta aproximação do Japão? Aliás, já há uma reação por parte da China. Isto foi uma mensagem também para a China por parte do Japão, não é? Zé Pedro, eu queria recuperar aquilo que... Eu já disse isto aqui uma vez, o que o Kissinger dizia, que ser adversário dos Estados Unidos é perigoso, ser aliado dos Estados Unidos é trágico. Um aliado dos Estados Unidos numa zona onde uma outra potência regional é ou pretende ser hegemónica, é um problema. Se nós falamos muito que o Donald Trump está a recuperar uma lógica de esferas de influência ou de esferas de poder, por assim dizer, o que a Rússia está a fazer com a Ucrânia é, aliás, olhando o discurso de Putin de 2008 na Conferência de Munique, a recuperação da ideia do seu estrangeiro próximo e da sua zona de influência. Numa ideia de panslavismo ou de panortodoxia que os russos sempre tiveram desde o século XIX. Portanto, se o hemisfério norte-americano é de influência norte-americana e a ação na Venezuela é reflexo disso mesmo, recuperando, como eu também já referi, não a doutrina Monroe, mas o corolário Roosevelt, agora é o corolário Trump. E se a China, se a Rússia entende que tem o estrangeiro próximo, para a República Popular da China, também a sua região é a sua zona de influência. Agora, os norte-americanos, depois da Segunda Guerra Mundial, estabeleceram, quer particularmente com o Japão e com a Coreia do Sul, relações próximas, exatamente projetando o seu poder na região, de modo a conter também a Rússia no Japão e a China através do Japão e da Coreia do Sul. Esta aproximação é o reativar da situação, ver que o Japão tinha na sua Constituição a proibição de ter armas nucleares, até decorrente dos bombardeamentos de Hiroshima e Nagasaki, mas o Japão, nos últimos anos, também percebe que tem o tal ator hegemónico China próximo que quer ocupar todo o espaço. Esta aproximação acontece naturalmente, porque se o Japão sente que a China está a exercer poder na sua região, e atenção que as Forças Armadas chinesas estão a crescer muito nos últimos anos, um investimento fortíssimo, de tal maneira que nós nem conseguimos verdadeiramente contabilizar, porque as contas chinesas não são tão claras quanto as que nós estamos habituados a ler no Ocidente. É normal que o Japão sinta a necessidade de reforçar essa aliança com a NATO e com o Ocidente, de modo a proteger a sua própria segurança. Na esteira daquilo que eu vinha dizendo, e o Orlando também disse, o reforço da aliança é essencial para que os atores se sintam protegidos. O Japão, naturalmente, com um país como a China ao lado, e a relação da China com o Japão é muitíssimo tensa, até do ponto de vista do próprio povo chinês. O povo chinês tem uma aversão imensa ao Japão, pelo sofrimento que os japoneses impuseram aos chineses quando ocuparam o território chinês. Portanto, esta aproximação e esta busca de segurança tem que ser feita no quadro da NATO, e agora no quadro da NATO, porque no quadro norte-americano os norte-americanos reduziram um bocadinho a sua presença. Ao reduzirem, a começarem a olhar para o mundo ou a dizer da possibilidade de divisão em esferas de influência, o Japão tem que ir buscar influência junto dos Estados Unidos através dos aliados dos Estados Unidos tradicionais, no caso concreto da NATO. Orlando, como é que viu esta aproximação do Japão? É uma resposta àquela que tem sido também a pressão exercida pela China, nomeadamente na questão de Taiwan? É, claro que é. E como foi dito e bem, o problema é quando começamos a dar a impressão de que a superpotência, os Estados Unidos, podem estar dispostos a querer recuar de alguns palcos. Portanto, a presença está lá
há alguns acordos importantes com o Japão, com a Coreia do Sul, com a Nova Zelândia, com a Austrália, e normalmente citam-se estes 4, que são aqueles que, não pertencendo à NATO, nem sequer são atlânticos, têm, de facto, um conjunto de ligações que os faz ser parceiros próximos. Tal como noutras zonas do globo, mesmo os países do Golfo têm alguns tratados com os Estados Unidos. E mesmo dentro da NATO há países onde a presença dos Estados Unidos está um pouco mais reforçada do que outros, mesmo na própria Alemanha, no caso de Portugal, nas Lajes. E por muito que gostássemos de um mundo de nações em que cada uma estaria, enfim, ao corrente da sua própria defesa, tem corrido bem este intercâmbio e este diálogo. E a presença dos Estados Unidos até aqui inibiu algumas das pretensões chinesas, no caso dos mares do sul da China, e por isso é que muitas vezes as Filipinas também querem fazer parte destes acordos com o Japão e com os Estados Unidos, tripartidos. O que é facto é que se os Estados Unidos estiverem dispostos, no fundo, a não entregar as suas forças, a não se empenhar, nomeadamente na zona do sul da China, não sabemos que tipo de pretensões poderá haver. Sabemos que, à luz da história, há um conjunto de linhas, às vezes são chamadas as 9 linhas da China, que cobrem todo o sul e que, no fundo, sobre os quais eles gostariam de ter uma determinada influência. Taiwan está no caminho. Tem sido reforçada a posição dos Estados Unidos? Não, tem sido muitas vezes verbal e de dar ânimo à posição de Taipei e de um certo apoio, mas que muitas vezes tinha que ser um pouco mais musculado, demonstrar a força. E, no fundo, é isto que o Japão está aqui a tentar introduzir. Voltar a lembrar que é importante manter alguma desta presença. No caso, eles apresentaram como sendo aumento com a cooperação com a NATO, mas, no fundo, pareceu-me que queriam voltar a discutir a questão do nuclear. Estamos, de facto, a entrar num mundo mais perigoso e já não estamos dentro dos acordos do New START, que, portanto, os acordos de proliferação nuclear que estavam assinados entre as principais potências, nomeadamente entre a Rússia e os Estados Unidos, estão a expirar. Não se sabe até que ponto é que haverá possibilidade de, sem um novo acordo, prolongar os atuais. E é natural que outros países iniciem um processo de valorização das suas forças armadas que passe por alguns países imaginarem que, se calhar, a proteção nuclear seria ser boa para si. Autónoma. E aí é que está o problema, é que se começar a ser autónoma vamos estar dependentes de decisões que podem ser mais arbitrárias, de decisores futuros desses países, que podem não ser, enfim, de acordo com aquilo que seria a paz e a estabilidade mundial. Por isso, para a proliferação nuclear não se espalhar e mesmo países aliados como o Japão não começarem a falar muito sobre estes assuntos que vão contra a estratégia do Japão durante os últimos 80 anos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, seria bom que os Estados Unidos voltassem a ter um papel de liderança nestes assuntos e forçar a barra à Rússia. Aqui o Zelensky tem razão, obrigando-a, nomeadamente, a voltar a assinar tratados não de proliferação ou de aumento de capacidade, mas sim de diminuição. Nós devíamos continuar a lutar era pela redução, aquela que se conseguiu desde a década de 80, desde 85, porque, repare-se, o mundo já teve 72 mil qualquer coisa, 73 mil ogivas. Hoje são muito menos porque houve este esforço. Esse esforço deve continuar porque ainda assim temos uma capacidade destrutiva. Muitas vezes do mundo. Muitas vezes do mundo, não vale a pena.